Prazer estar aqui com vocês. Já aí o início de noite. Agradecer o Ricardo pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do nosso conhecimento, um pouco do que a gente tem vivido aí na carreira contábil. Eu sou novo, tenho 33 anos, mas já tenho aí 15 anos já na estrada. E um pouco do que a gente tem vivido, do que a gente tem feito lá na nossa empresa, eu quero passar para vocês. O tempo é curto, espero também bater o tempo igual o nosso amigo Hugo. E sucessão e transição de gerações em empresas contábeis. Como vencer os desafios e ter sucesso nesse momento tão importante na sua empresa contábil. Não será todo mundo que vai passar por uma transição, por uma sucessão, que é passar de geração, né, dentro da sua empresa. Talvez você já passou, talvez você possa passar, ou talvez você nunca vai passar. Eu passei por uma, né, sucedendo meu pai ali na nossa empresa, e desejo também passar. Eu tenho vontade que a minha filha, algum dos meus filhos, possa me suceder, porque para mim foi muito gratificante suceder meu pai e dar continuidade numa história que para mim é bonita, mesmo com todas as dificuldades. Então, para começar, para contextualizar, quem eu sou? Sou pai, marido, contador, empresário contábil. Tem aí uma diferença, não é a mesma coisa. E isso é um dos pontos principais para que vocês possam contextualizar dentro da cabeça de vocês. A virada de chave acontece muitas vezes quando a gente tem esse upgrade, de deixar de ser contador e passar a ser um empresário contábil. Você não tem um escritório, você tem uma empresa. Consultor empresarial, palestrante, especialista em gestão financeira e empresarial. Vamos lá? Em empresas contábeis familiares é comum haver muitas dificuldades quando o fundador precisa se ausentar ou se aposentar. O Flávio Augusto, do Geração de Valor, ele costuma dizer que uma empresa só tem três destinos. Ela pode ser vendida, ela pode quebrar ou ela pode ser herdada. E dentre essas opções, ser vendida é o melhor cenário, principalmente se você conseguir fazer um bom negócio. Mas caso você não consiga fazer um bom negócio e você tenha a oportunidade de fazer e passar por um processo de sucessão na sua empresa, e todos podem chegar nesse momento, eu entendo que é o melhor cenário. Como pensar na continuidade do negócio? Então, esse contexto de transição e de sucessão, inicialmente ele gera muita insegurança, ele gera muito medo, porque o fundador de um negócio, principalmente quando ele tem um negócio de sucesso, e ele construiu aquilo ali durante toda a vida dele, ele tem medo e tem insegurança se o filho, ou se aquela pessoa, né, que está pretendendo sucedê-lo, vai continuar a ter um negócio de sucesso assim como ele tem. E às vezes ele não tem um negócio que às vezes não tem tanto sucesso assim, não é um negócio que às vezes tem uma estrutura tão grande, mas ele, como pai, ele deseja, né, ali o melhor para o seu filho. E diante de todas essas incertezas, podem surgir outro problema, dificuldade de relacionamento, que a gente sabe que não é fácil trabalhar com parente, não é fácil conviver com familiares, principalmente no ambiente empresarial, onde ali dentro não existe família, ali existe profissionais. E esse relacionamento no dia a dia, quando é família, ele tende a ser um pouco mais difícil. Às vezes, pequenos conflitos são potencializados porque as pessoas, muitas vezes, elas não sabem separar na cabeça dela que ali dentro são profissionais, não são familiares, não são parentes, pai, filho, irmão. E a sucessão, muitas vezes, ela não acontece só para um filho. Às vezes, tem 2 filhos. E, muitas vezes, nesse processo de transição, de sucessão, as ideias são muito diferentes. As ideias do meu pai, que foi quem eu sucedi, elas são totalmente diferentes da minha. A forma que ele aprendeu a contabilidade, a forma que ele conduziu o escritório. O escritório contábil, né, que eu sucedi, ele existe há 46 anos. Eu entrei há 15 anos, mas ele existia antes de eu entrar, já há 31 anos. Então, ele já tinha uma forma de se fazer, e eu entendo que ele foi um guerreiro para eu conseguir trazer o escritório até onde ele trouxe. Meu pai, ele tem hoje 46 anos de profissão, de contabilidade, e ele não sabe ligar um computador. E ele conseguiu tocar um escritório por mais de 30 anos, conseguiu desenvolver uma estrutura familiar, uma estrutura financeira boa, construir um patrimônio, sem saber ligar um computador. Então, mesmo sem saber, ele entende que sem saber ligar um computador, ele foi um grande empreendedor. Sempre com a cabeça técnica, zero tecnologia, zero gestão, zero venda, zero marketing, mas ele conseguiu trazer o escritório até um certo patamar. Em 2007, eu entrei. Acho que não está passando direito. Deixa eu voltar. Quando a empresa não é vendida ou passa por um processo de sucessão, um bom caminho para que o negócio continue vivo, e nessa hora começam a surgir esses problemas. E esses dias a gente teve uma discussão lá no grupo, algumas pessoas
tocaram nesse ponto, e o ponto principal é entender que suceder é diferente de herdar. Tem pessoas que herdam, tem pessoas que sucedem. E, geralmente, herdeiros, no negócio contábil, como um negócio que tem uma particularidade, uma peculiaridade muito grande, quando a pessoa herda, ela fode a porra toda, desculpa a expressão. Porque quando a pessoa herda e ela não sabe o que fazer com aquilo, ela vai pôr tudo a perder. E, geralmente, os herdeiros que não conhecem o contexto da herança que ele recebe, geralmente ele acaba com tudo. Não são raros os casos de pessoas que herdam, né, grandes heranças, grandes fortunas, e passam alguns anos, ela acabou com tudo, ela está pobre. Ela destrói grandes patrimônios, imóveis, impérios, negócios, porque ela não participa do contexto. Então, sucessão é diferente de herdar. Então, algumas pessoas, elas me falam, você herdou o escritório? Eu falei, não herdei, eu sucedi. Eu peguei um negócio que estava num estágio e eu tripliquei esse negócio. Então, tem uma diferença grande e eu vou falar um pouco disso nesse contexto. Então, vamos lá. Para contextualizarmos como que eu fui parar na contabilidade. Eu nunca pensei em fazer contabilidade, eu achava aquilo muito chato. Quando eu era pequeno, tinha ali 14 anos, eu ia às vezes para o escritório, meu pai mandava eu para lá para lançar uma nota, mas eu achava aquilo lá uma merda. E eu queria fazer outras coisas, fiz faculdade de publicidade, estava em outro caminho, só que em 2007 surgiu uma vaga de motoboy lá no escritório. E eu odiava a contabilidade, mas eu amava andar de moto. Eu tinha 18 anos, perto de tirar a carteira, eu falei, putz, oportunidade para mim ficar montado na moto o dia inteiro, aquele negócio de querer andar de uma roda, escapamento estralado, andar sem retrovisor, você está rindo aí, você fazia também, né, Ricardo? E eu falei, rapaz, eu vou trabalhar no escritório e vou andar de moto o dia inteiro. E assim eu fui, trabalhava num emprego que ganhava mais e fui para ser funcionário do meu pai. Na época o escritório tinha 3 pessoas na equipe, era meu pai, mais 2 colaboradores, um deles era meu tio, meu irmão, então escritório pequeno, realmente muito familiar, poucos clientes, zero tecnologia, faturamento baixo. E eu entrei ali com 18 anos e eu trabalhei ali praticamente no modo piloto automático por muito tempo, sem saber para onde eu queria ir. Um ano depois, ocorreu a primeira virada de chave na minha vida. Minha filha nasceu, a minha namorada da época ficou grávida, tive que, entre aspas, querendo ou não querendo, tive que casar, e ali virou a chave na minha cabeça, agora eu tenho que virar homem. Agora eu tenho que dar um jeito na minha vida, porque a água começou a bater na bunda. Vocês entenderam, foi um trocadilho, mas não nesse contexto, né? E assim a gente foi. E em 2018 eu comecei e falei, agora eu vou ter que fazer diferente, agora eu vou ter que realmente arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Comecei o curso de Ciências Contábeis, fazia alguns trabalhos em paralelo para complementar a água. Eu morava num barracão de 3 cômodos, 25 metros quadrados, eu levantava a mão, eu encostava no teto. O banheiro eu dava a descarga não ia, tinha que virar balde para poder descer a água. Uma filha pequena, eu lembro que eu fazia compra de supermercado, eu ganhava um salário mínimo lá no escritório, o dinheiro não dava, eu vendia água na feira, eu comprava doce no interior, levava para a faculdade para vender. Depois aquele estava muito cansativo, porque eu tinha que pagar uma pessoa para levar a caixa de água para a feira para me poder vender. A primeira vez que eu fui de ônibus, a primeira curva do ônibus, a caixa virou dentro do ônibus, uma luta. E, cara, era muito difícil. E eu peguei e tive um start em 2010, começou a surgir algumas pessoas, você trabalha com contabilidade? Trabalho. E eu comecei a atender essas pessoas. E aquilo ali me deu um estalo na cabeça, eu comecei a gostar, negociar, tentar entender o que eu estava vendendo, vender uma solução. E eu comecei a me relacionar com os empresários. Quando eu fiz a primeira venda, entre aspas, captei o primeiro cliente, aquilo me deu um tesão mesmo, eu achei muito bom. E aquilo ali me gerou uma comissãozinha. Eu falei, porra, cara, ganhei um dinheiro aqui e consegui fazer alguma coisinha com aquele dinheiro e, naquele momento ali, me deu um start. Eu aprendi a gostar de fazer dinheiro. Eu não tinha dinheiro para nada, nem para ver um cego cantar na porta da igreja, ganhei um dinheirinho extra e senti bem com aquela sensação. E eu comecei a treinar aquilo ali, comecei a assistir alguns vídeos, comecei a treinar e comecei a identificar oportunidades para que eu pudesse continuar vendendo e isso comecei a trazer alguns clientes para o escritório. E ali de 2009 até 2012 eu comecei a fazer isso. A carteira de cliente começou a aumentar, a gente começou a crescer um pouco e as coisas começaram a fluir. E em 2012 eu consegui concluir a graduação e eu conquistei a primeira fatia de sociedade no escritório. Meu pai não, entre aspas, ele não me ofertou, mas eu já estava dando resultados. Eu comecei a executar uma estratégia que na minha cabeça era uma estratégia, mas de fato eu não sabia para onde eu estava indo, mas eu estava indo para algum lugar. E eu comecei a executar aquilo ali do meu jeito, sem ter nenhuma referência, porque não tinha formas de se fazer, não tinha ninguém para me ensinar. Só que eu comecei a colocar cliente para dentro e comecei a mudar algumas coisas. A gente começou a crescer. E o ponto principal é esse tópico 3. Primeiro, estratégia, que eu não sabia qual era, mas eu estava fazendo alguma coisa diferente do que ele fez a vida toda. Comecei a executar aquela estratégia dentro da minha cabeça e comecei a ter resultados. E essa é a chave para todo o processo de sucessão.
os resultados vencem qualquer barreira e toda dificuldade no processo de sucessão. E assim a gente caminhou. E comecei a ter ali os primeiros resultados, as coisas começaram a acontecer, e em 2013 aconteceu a terceira virada de chave, que foi uma virada muito importante para nós. A gente adquiriu uma pequena carteira de um escritório e a gente admitiu um novo sócio, que é o Vinícius. Ele formou comigo na faculdade, a gente primeiro virou amigo e depois a gente virou sócio. Teve uma vaga, ele entrou, começou a ser funcionário e a gente adquiriu essa carteira de um pequeno escritório junto e ele tornou sócio do escritório em um percentual pequeno. Ele entrou ali como pessoa de confiança e como ele era um pouco introspectivo, ele não tinha muito traquejo para vendas, para gestão, ele não era muito estratégico, mas ele era extremamente analítico e extremamente confiável. O Vinícius era o tipo de pessoa que se eu ligasse para ele meia-noite, Vinícius, deu um pau aqui, estourou um cano no escritório, ele morando a 20 km de distância, ele montava na motinha que ele tinha e ia resolver. Liguei 6 horas da manhã, Vinícius, aconteceu um problema, ele ia. E tudo ele ia. Então, ele era uma pessoa de confiança e ele conquistou um percentual na sociedade. Como o escritório era pequeno, não valia muita coisa, então a sociedade era uma oportunidade que ele estava tendo de conquistar alguma coisa. E assim a gente foi. E a gente montou ali um trio, eu, meu pai e ele. Meu pai fazendo ali coisas operacionais tipo muito básica, cálculo de caixa de empresa manual, conciliação bancária manual, porque a gente não sonhava na época com existir um extrato FX de importar para o sistema. O pior sistema contábil que você pensar que existisse, a gente usava um pouquinho pior. Então, tipo assim, era tudo muito ruim, tudo muito arcaico. Mas, do nosso jeito, a gente fez uma divisão. E a gente foi trabalhando. De 2013 a 2017, que foi mais ou menos um período aí de 5 a 6 anos, a gente foi evoluindo, mas de forma assim, mais lenta. A gente trabalhou muito, teve um crescimento tímido, os processos eram muito desorganizados, muito manual, e a gente não tinha referência, não tinha quem ensinar. A gente vivia meio que dentro de uma bolha. A gente não tinha parceiros, não tinha amigos, a gente não tinha isso aqui que existe hoje, que são eventos, que são pessoas que estão aqui dispostas a doar o conhecimento delas, né, para ensinar outras pessoas a chegar onde ela chegou. E, para mim, isso é uma das coisas mais fantásticas que a gente tem na vida, pessoas que estão dispostas a ajudar pessoas a chegar onde elas chegaram e a queimar, né, alguns anos e queimar alguns milhares de reais, porque errar custa, e muitas vezes custa muito dinheiro. E esses eventos aqui, eles representam algo muito importante, porque em 2018 aconteceu a grande virada de chave na nossa empresa. Eu, vadiando ali pelo Instagram, apareceu para mim um anúncio ali de um evento, que foi quando a gente teve a primeira virada de chave. A segunda virada de chave. Até 2017 a gente fez ali da nossa forma, eu comecei a fazer comercial e mais a gestão, o Vinícius ficava ali controlando operações com 2, 3 funcionários, meu pai ficava ali no financeiro e ele já começou a se afastar da operação, mas ele começou a ter um pouco mais de tranquilidade porque ele já viu que os resultados começaram a acontecer. Ele já viu que eu tinha uma visão de médio e longo prazo, ele sentiu em mim responsabilidade, porque eu já não deixava ele resolver nada mais, não porque ele não queria, mas porque eu estava assumindo a responsabilidade. Ele nunca precisou me pedir para fazer nada. Eu pegava e resolvia. Ele passou a ver em mim conhecimento técnico, porque eu estudava muito, eu buscava muito atrás, corria muito atrás de conhecimento, estudava, fazia curso, e ele foi sentindo essa segurança. E aí foi vindo mais resultados. Só que a gente ficava meio que batendo cabeça entre si, porque não tinha uma coesão. A gente não tinha um plano certo para seguir, a gente não tinha estratégia, a gente não tinha ninguém para direcionar, mas houve ali uma evolução. E em 2018 veio essa quarta virada de chave. Foi quando eu vadiando ali pelo Instagram, eu vi um evento, ABS, chamei, falei, Vinícius, olha esse evento aqui que vai ter em São Paulo. E ele falou, o que você acha? Não conheci ninguém que ia, aí nós fomos na tora, clicamos, compramos o ingresso, pegamos o avião e subimos. Chegamos em São Paulo, a gente teve um choque de realidade, que a gente viu falar, rapaz, acho que a gente estava vivendo em outro país, não tem lógica. Eu falei, não sei se na Idade da Pedra tinha contabilidade, mas se existisse era feita por nós, porque, cara, estava uma bosta. Aí a gente se encontrou com pessoas que a gente não conhecia, tipo Anderson Hernandes, o Leandro Bueno, Pedro Neri, o Edilson. E aquilo ali a gente foi ouvindo aquelas coisas e, cara, a gente ia só murchando. Ia murchando, começou a ficar para os cantinhos, escondido, constrangido. Acabou uma palestra, eu fui conversar com o Pedro Neri, ele deu uma abertura, eu comecei a conversar com ele. Tal, terceira frase, quantos motoqueiros você tem no escritório? Aí ele, o quê? Motoqueiro? Não tem nenhum. Eu falei, mas como é que você atende esse tanto de clientes sem motoqueiro? Ele falou, mas a gente não trabalha com essa questão de malote, mas não é tudo digital. E aquilo ali começou a bugar a nossa mente. Aí toda pessoa que a gente conversava, cada um falava um negócio, eu falei, rapaz, estou fudido mesmo, eu vou ter que vou montar uma sanduicheria, vou fazer outra coisa. Não tinha Uber, né? Vou trabalhar de Uber. Só que aquilo ali, a gente foi absorvendo aquilo ali de uma forma tão chocante na nossa cabeça,
que a gente falou, cara, ou a gente muda a forma que a gente veio fazendo, para a gente começar a ter resultado, ou a gente vai ser engolido pelo mercado. Eu lembro de uma frase que o Pedro, depois ele acabou que ele virou amigo, um ano depois eu levei ele lá em Goiânia para ele poder fazer uma palestra, um evento, e ele falou assim para mim, cara, se você não trocar esse sistema contábil, o social vai te quebrar. Aquela frase batia na minha cabeça, depois que eu saí do evento, ela ficava batendo na minha cabeça. No dia seguinte ao evento que a gente chegou, eu chamei meu pai para conversar, eu lembro que eu levei ele dentro da cozinha, na hora que eu falei para ele, do mesmo jeito que eu me senti lá, ele foi murchando. Aí ele falou, cara, será que tudo que eu fiz nesses 35 anos estava tudo errado? Aí eu peguei e falei, não, você foi vitorioso em trazer o escritório até aqui, mas de agora para frente, se a gente não virar a chave e não mudar a forma de fazer, a gente não vai conseguir chegar a mais 35 anos. E como a gente já tinha tido um histórico de 5 anos, né, caminhando junto, ele já tinha visto o meu senso de comprometimento, de responsabilidade, conhecimento técnico, ele falou, o que você falar que tem que fazer, a gente vai fazer, só fala. Eu falei, então a gente vai ter que contratar mais pessoas, a gente vai ter que trocar esse sistema, a gente vai ter que pegar esses arquivos, jogar fora, e a gente passou o rodo no escritório. E ali a gente começou a executar essas mudanças que a gente precisava executar. E não foi fácil. É a mesma coisa de você estar indo para um lado e, da mesma forma, você ter que voltar totalmente. Estou indo para São Paulo, eu tenho que passar aí para o Acre. E eu costumo dizer que a nossa empresa, de verdade, começou faz 4 anos. A Oritec Contabilidade existe há 46, eu estou há 15 anos lá dentro, mas eu conto que a empresa só tem 4 anos, que é de 2018 para cá, que foi quando nós fizemos a transição. De escritório, nós passamos a ser de verdade uma empresa. E tudo isso começou num evento desse que vocês estão aqui. Então, não menosprezem os eventos, não menosprezem as oportunidades, não menosprezem as pessoas que estão aqui. Porque tem pessoas que ensinaram coisas para mim que eu ouvi lá que estão na minha cabeça até hoje. Uma palavra que você pode ouvir numa palestra dessa aqui pode virar o jogo dentro da sua empresa. Hoje eu vivo uma vida que eu não imaginava viver, aos 33 anos, de verdade eu não sonhava, e tudo isso veio através da contabilidade e veio através dessa virada de chave que a gente teve nesse evento em 2018. Quando eu entrei no escritório, como eu falei, eu vivia uma vida, desculpa a expressão, eu tinha um principal, que era família e era Deus, mas financeiramente falando e diante de qualidade de vida, eu vivia uma vida merda mesmo, era muito ruim. E hoje eu vivo e usufruo coisas que eu não sonhava viver, eu vou em lugares que eu não imaginava ir, eu faço coisas que eu não imaginava fazer, eu conquistei coisas que, de fato, eu não sonhava, a gente conquistou, cresceu, a gente acabou de chegar de uma viagem agora dos Estados Unidos, estou acabando de construir minha casa no condomínio fechado, uma casa de mais de 7 dígitos que eu não sonhava ter, e do nada Deus abriu oportunidade, fruto de trabalho de vários anos, e aquilo que eu tenho hoje, que eu colho, tudo vem da contabilidade, eu não tenho segunda fonte de renda, eu não tenho outra atividade, eu faço alguns trabalhos à parte, mas direcionados à contabilidade, como consultoria, treinamentos, cursos, mas a contabilidade, de fato, mudou a minha vida financeiramente. E essa é uma das primeiras chaves que tem que ser virado na cabeça de vocês, é que vocês estão na contabilidade para fazer dinheiro. Você está na contabilidade para ganhar dinheiro, ajudar as pessoas a ganhar dinheiro, e assim você vai ganhar dinheiro para que você possa realizar seu sonho. O contador que está passando dificuldade, está passando apertado, está errado. E não é que está errado, porque às vezes você está fazendo coisa errada, e muitas vezes coisa errada eu digo no sentido de usar as estratégias erradas. Às vezes você está começando, mas você tem que entender que você não tem que estar na contabilidade para trocar figurinha, porque a oportunidade que a contabilidade dá para a gente de fazer dinheiro e de ter uma vida boa, uma vida próspera, de realizar os nossos sonhos, só depende de nós. A vida que eu vivo hoje, comparado com quando eu comecei na contabilidade, eu não imaginava. E vou ser sincero para você, 90% das coisas na contabilidade é chato. É chato pra caralho, balancete, folha de pagamento. Quem falar que gosta está mentindo. Eu não gosto de contabilidade. Eu gosto da contabilidade enquanto ferramenta para ajudar os empresários a crescer e ganhar dinheiro. E assim eu também consigo fazer dinheiro, realizar meus sonhos e dar uma vida hoje, graças a Deus, confortável para a minha família, e tudo isso através da contabilidade. Mas a contabilidade não é bom, não é legalzinho, legal fazer, você acorda cedo, 6 horas da manhã, eu vou para o escritório fechar uns balancetes, atender um cliente chato que vai ficar querendo colocar no meu, porque achar que carcar na gente, né, sem KY, sem vaselina, vai querer colocar em mim, não é legal, cara. Mas a contabilidade pode dar a vida que a gente sonha. É só você saber usar as estratégias certas, estar com as pessoas certas, fazer a forma certa e entender que tudo tem um tempo. O Hugo citou a expressão dos 10 anos. Na minha vida, começou a aparecer os primeiros resultados na contabilidade em 10 anos, 2007 para 2017. 2017 foi a primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos, que era um sonho que eu tinha de criança. Os primeiros resultados consistentes começaram a aparecer por 10 anos. E o grande problema das pessoas hoje é que elas são muito imediatistas, elas querem colher resultados imediatos e não querem passar pelos processos. E isso é princípio de vida, isso é bíblico. Se a gente não passa pelos processos, pelas fases, a gente não consegue colher os frutos lá na frente.
Eclesiastes 3 fala que para tudo tem um tempo na nossa vida. Tem tempo de plantar e tem o tempo de colher. E se você não plantar as sementes certas, você não vai colher. Mas se você plantar as sementes certas, por mais que você esteja plantando semente certa, você tem que esperar o tempo dessa semente semear. E assim a gente foi evoluindo, a gente foi caminhando, a gente fez a disrupção total do modelo antigo que a gente tinha. Ocorreu ali, né, um momento de sucessão de fato. Meu pai entregou totalmente a direção da empresa, porque os resultados começaram a aparecer. Aumentou a responsabilidade, mas eu tinha, né, ali a divisão de carga, né, com o meu sócio, que era o Vinícius, que cuidava da operação e a gente tinha a nossa forma. Eu vendia, cuidava da gestão, a parte mais consultiva, mais gerencial, mais direta com o cliente, jogava para dentro e ele cuidava da equipe. Tinha um jeito de tratar a equipe, que eu tenho um déficit que é tratar com pessoas, lidar, eu sou, às vezes, um pouco impaciente. Ele era o cara que aconteceu o problema, ele ia lá com o jeitinho dele, ele pegava e resolvia. E ele cuidava dessa parte das pessoas, dos processos, e eu buscando tecnologia, e através desse tripé a gente veio crescendo, veio evoluindo, e a gente veio conquistando os nossos objetivos. A transição foi feita, durou um prazo médio de 5 anos, e é nessa questão do prazo médio que é experimentar, passar pelo processo de amadurecimento, vivência, que a maioria das pessoas falham no processo de sucessão. Muitas empresas contábeis hoje são vendidas porque há processos de sucessão e transição mal sucedidos, porque os envolvidos não conseguem esperar o tempo, não conseguem passar pela fase de maturação, não conseguem evoluir, não conseguem vencer os conflitos internos. Começa, muitas vezes, vira uma putaria, porque quem está recebendo acha que sabe demais, quem está entregando ali o controle da empresa acha que quem está recebendo sabe de menos. E muitas vezes quem entrega está entregando, mas não quer tirar a mão, porque não quer dar a liberdade e a responsabilidade de quem está chegando a tomar as decisões. E muitas vezes quem está chegando e quer tomar as decisões, ele não está preparado ainda tecnicamente para poder receber esse processo. Então, se você passa pelos processos, você tem esse amadurecimento, essa vivência, a gente chega nos resultados. E quando tem resultados, não tem argumento que sustente os resultados. Diante dos resultados, as críticas e os argumentos, eles vão ter que se calar. Então, quando você for passar por uns processos de transição, ou se você está passando, o melhor remédio, a melhor solução vão ser resultados. E os resultados, eles começam micro, para depois eles serem macros. Não existe, o Leandro postou esses dias lá no grupo, falando sobre essa questão de virada de chave, não existe, virada de, hoje minha vida é de uma forma, amanhã aconteceu uma puta virada de chave, eu fiquei rico. Isso é só filme, vida real ou no Instagram, que ali todo mundo é bonito, rico, né, e come só em lugar bom. Os problemas a gente não posta, ali a gente posta a fatia boa da nossa vida, e eu também sou assim, mas na vida real é luta, é dificuldade, é batalha, é enfrentar problema, e assim a gente foi evoluindo. Só que o tempo passou e eu sofri calado. E o tempo foi passando e a gente foi evoluindo. E em 2019 começou uma nova fase, que é quando eu fui para o digital, entre aspas. Fiz ali um site e fiz um Instagram e comecei a desenvolver um trabalho. E começou a acontecer ali um crescimento mais rápido. A equipe começou a aumentar, começou a desenhar ali alguns nichos que a gente tinha um pouco de facilidade. E a gente foi melhorando o ticket, melhorando a nossa estrutura física. Nesse mesmo ano, eu decidi dar um passo, que foi a 5ª virada de chave, foi o início no Instagram. Comecei ali a produzir conteúdo, fazer vídeos, e comecei a expor o meu rosto, e comecei ali a usar uma estratégia que eu uso hoje, que seria o 70-30, que é 70% de conteúdo profissional e 30% da minha vida, meu lifestyle, onde que eu vou, onde que eu viajo, onde que eu como, o que eu estou fazendo. E isso começou a trazer autoridade para a minha marca pessoal. Isso começou a trazer mais clientes e começou a aumentar o faturamento. Hoje eu tenho esses dias eu estava fazendo esse levantamento, só do Instagram, de clientes que vieram do trabalho que eu faço nas redes sociais, principalmente produção de conteúdo. Hoje eu devo ter mais ou menos começado de 2019 para cá, não é muito, mas eu tenho uma linha de sincronia ali, mais ou menos 100 vídeos que eu já postei. E isso foi aumentando a minha autoridade, e hoje eu já faturo mais de 5 dias por mês. O nosso faturamento já é vindo de clientes do Instagram. Eu já peguei consultorias de R$10 mil, já tem clientes que estão no nosso escritório hoje que tem um ticket médio de R$3 mil, a carteira daquele cliente, vindos do Instagram. E isso foi uma virada de chave principal, que é hoje a principal fonte de captação de clientes, depois de indicação, é o nosso trabalho que a gente faz. Então, ali eu posto conteúdos, ali eu posto os vídeos direcionados para empresários, eu não posto ali conteúdos para contadores, mas isso começou a fazer meu nome ir um pouco mais longe. A gente tem alguns vídeos ali que, pela quantidade de seguidores que eu tenho, que não é muita, tem vídeos ali que tem mais de 6 mil visualizações, de pessoas tipo de longe, que me chamam, me dão feedback.
E isso, às vezes, começa com uma tira-dúvida, e se for coisa simples eu respondo, senão eu falo para contratar consultoria. No começo eu dava muito consultoria de graça, mas eu estava me fudendo. E aí você vai evoluindo, você vai amadurecendo, e isso foi a grande virada de chave. Então, ali eu posto alguns vídeos, eu posto alguns conteúdos via imagem, e eu posto coisas da minha vida pessoal, porque pessoas, elas se relacionam e se conectam com pessoas. E eu comecei a tentar fazer no Instagram do escritório e não deu tão certo, deu mais certo fazendo no meu pessoal, porque as pessoas, elas se conectam mais comigo. Então, eu postando conteúdo profissional e conteúdo pessoal, as coisas começaram a acontecer. Aí está um pouco dos meus vídeos, dos meus conteúdos, no final tem o QR Code, se vocês quiserem bater o QR Code e me seguir lá. E eu fui aprendendo com outras pessoas e as coisas foram acontecendo, foram evoluindo, foram fluindo. E hoje é um grande motor de captação e de autoridade para mim. Muitas pessoas, às vezes, me encontram, já aconteceu de pessoas me encontrar, se é aquele contador, não é? Que fala uns negócios de empresa. Várias vezes já aconteceu isso. E pessoas, clientes de outros escritórios, de outros contadores, falando comigo, amigos meus que são contadores, às vezes mandam os vídeos que eu mando, né, sobre conteúdos, temas empresariais, eu falo sobre diversos temas, às vezes para os clientes deles, e isso foi um fator principal que fez a gente dar uma outra virada de chave. E a gente veio caminhando, e as coisas vieram acontecendo, e os resultados foram, graças a Deus, a cada vez mais aumentando, só que 2020 a gente teve uma expansão na nossa sede, a equipe foi aumentando e a gente precisou investir, a gente precisou aumentar, a gente investiu em estrutura física. Hoje a gente tem uma sede mais ou menos, hoje lá tem 130 metros quadrados, a gente tem capacidade para uma equipe de 20 pessoas, sala de reunião, sala dos sócios, recepção, espaço para descompressão da equipe, ali com os puffs, cozinha. É um local bem bacana. E 2020 foi um ano também pontual, difícil por causa da pandemia, mas a gente conseguiu fazer essa expansão e a gente conseguiu manter a nossa carteira e até ter um pequeno crescimento no ano da pandemia. E 2021 veio um momento muito difícil, que foi o momento mais triste da nossa história, que foi a perca do meu sócio, que foi o Vinícius. Ele que tinha entrado com a gente em 2013, além de ser sócio, ele era meu amigo, e ele teve uma Covid, e em 5 dias que ele foi internado e morreu. A gente saiu de recesso de fim de ano, e ele contraiu o Covid, e foi tudo muito rápido, e naquele momento ali, o nosso chão desmoronou, porque isso foi em janeiro, dia 5 de janeiro, e 2021 era o ano que a gente estava com alguns processos engatilhados para acelerar realmente o marketing e o comercial. A gente já estava com recursos para aumentar as contratações e para ter um investimento específico direcionado para o nosso comercial. 42 anos, novo, tinha acabado de casar, uma filha de 3 anos, a vida tinha começado a melhorar, a gente tinha acabado de chegar de uma viagem também para os Estados Unidos, que ele tinha vontade de ir, eu falei, cara, bora, eu vou te ajudar, vamos organizar, organizamos tudo. Ele tinha acabado de trocar de carro, ia comprar apartamento, as coisas estavam começando a acontecer, realmente ele estava na melhor fase da vida dele, e aquilo ali foi igual jogar um balde de água fria. E 2021 foi um ano muito difícil por causa disso, porque eu tive que voltar indiretamente a coordenar a operação, porque é o papel que ele fazia. Eu tinha zero saco, zero tato para isso, muito tempo que eu já não conseguia mexer com isso, eu tive que voltar. Fiquei muito tempo buscando um sócio, não deu certo, acho que não era a vontade de Deus para mim naquele momento. Perdi alguns colaboradores estratégicos e foi um ano muito difícil. E é onde entra um dos grandes segredos para que a gente consiga conquistar os resultados que a gente tem dentro de uma empresa contábil. Resiliência. Contabilidade é pancada, meu irmão. Você vencendo uma hoje, amanhã chegando outra. Venceu de amanhã, depois de amanhã vai chegar outra. Então, se você não tiver resiliência, se você não tiver o couro grosso, desculpa a expressão, o saco roxo, não vai dar certo. Mas o segredo é persistir. Mesmo com a rasteira tão grande dessa, a gente continuou. E a gente chegou aí, no ano de 2022, vencemos essas dificuldades, mas 2022 foi um ano mais difícil ainda. Perdemos outras pessoas na equipe e eu comecei a ter alguns problemas diante de tudo que veio acontecendo. Comecei a ter pânico, ansiedade, comecei a fazer tratamento com psiquiatra, tomar remédio. E veio um outro baque que meu pai teve um problema no coração inesperado e ele teve que passar por uma cirurgia de ponte safena. E ele que já estava praticamente 70% fora da operação, eu tive que tomar uma decisão mais difícil. Éramos 3 há 2 anos. No ano anterior, viramos indiretamente 2, porque o meu sócio faleceu, e o meu pai teve que ser afastado e ficou só, entre aspas, indiretamente na minha mão. As responsabilidades aumentaram, as dificuldades aumentaram, mas, em contrapartida, foi um ano muito bom. Eu consegui desligar meu pai, cheguei nele, realmente sentei nele, perguntei, a gente chegou à condição de poder, falei, quanto você precisa para viver, pai? Ele falou, preciso de X. Falei, então, a partir de hoje, você vai ter o valor que você precisa para viver, não precisa você vir mais para o escritório, não precisa você trabalhar, não precisa se preocupar com nada, vai cuidar da sua saúde. E assim eu fiz. Desliguei ele da operação, ele fez a cirurgia que ele precisava fazer, graças a Deus foi bem sucedido, e hoje ele vai para o escritório mesmo porque ele quer, ele fica lá vendo vídeo do Lula e do Bolsonaro lá o dia inteiro,
Chega uns outros vídeos, um pornozão lá, ele vê também. E assim, hoje ele tem uma posição mais de conselheiro. Algumas coisas eu preciso trocar ideia, falo, precisa resolver alguma coisa mais básica, ele resolve, me ajuda ali no financeiro, faz algumas demandas específicas. Tem alguns clientes ali que ele gosta de se relacionar, mas hoje ele não sabe nada do que acontece na operação, ele não sabe nada nem do dinheiro do caixa do escritório, ele não sabe nada, não tem interesse em saber, porque ele confia 100% naquilo que eu faço. Ele confia nos resultados que ele conseguiu ter também de melhora na vida dele durante todos os anos que esse processo de transição durou. Então, se eu chegar para ele lá hoje e falei, pai, nós vamos mudar para Salvador, vamos abrir uma filial lá e vamos... Ele não, então tá bom, fala quando que nós vamos, ele confia hoje totalmente, porque houve os resultados para que ele pudesse ter essa confiança. E assim a gente veio caminhando. Então, a gente chegou aí em 2022 com um ano excelente, graças a Deus a gente está com a estrutura para ano que vem, a gente vai mudar de sede. A gente conseguiu esse ano bater os 6 dígitos de faturamento, que é algo que a gente vinha buscando. Hoje a gente tem uma equipe pequena, mas para o perfil de cliente que a gente trabalha, a gente está hoje com 12 pessoas na equipe. Hoje a gente já passou 150 clientes recorrentes e a gente está com grandes perspectivas para 2023 dentro da nossa estratégia, né, que é aumentar a nossa sede, aumentar a nossa equipe, mudar de sede para um bairro mais nobre. A gente vai trabalhar focado num nicho, que é uma segunda marca que a gente está criando, e a gente vai ter um crescimento mais direcionado. E esse novo perfil de cliente que a gente vai trabalhar exige que a gente invista numa parte estrutural em um outro bairro, que é um bairro mais nobre. E, resumindo, o que eu aprendi em todo esse processo? Em primeiro lugar, resiliência, não desista. Segundo, visão de longo prazo, nada vai acontecer da noite para o dia, muitas vezes vão durar 5, 10, 15 anos. Estratégia definida, qual jogo você quer jogar, e você tem que escolher o jogo que você quer jogar. Intencionalidade em tudo que você for fazer, tomar decisões quando necessário, correr riscos, mudar a sua mente. Você pode ter a vida que você quer com a contabilidade, ajude pessoas e o ponto principal, busque lucro. A contabilidade tem que te trazer dinheiro, você tem que fazer dinheiro com a contabilidade. E você só vai conseguir isso sendo estratégico. Para terminar, eu acho que isso que é o que toca mais dentro de mim. Tenha por quem fazer. Tenha pessoas onde você se inspira e se motiva para que você possa conquistar os resultados que você quer e viva seus sonhos. Não se acostuma a viver uma vida mediana, não se acostuma a viver uma vida rasa, não se acostuma a deixar de realizar as coisas que você quer, as coisas que você sonha, porque você muitas vezes está sendo mole. A contabilidade pode trazer a vida que você quer, tá bom? Agradeço vocês. Se precisar, conte comigo. Lembrar que você vai morrer a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem água ao perder. Você nasceu pelado, careca e sem dente. Então vai para cima.